Vamos lá. A forma verbal cujo morfema que acumula noções de modo e tempo é zero está destacada em, gente, o que é morfema? Botei até um post sobre isso esses dias lá no Instagram. Sobre morfemas, né? O que é um morfema modo temporal? Gente, a gente precisa olhar para as palavras, sabendo que cada pedacinho daquela palavra tem uma informação, certo? Então, por exemplo, quando eu digo considere, tem um radical, que é isso aqui. O verbo é considerar, eu tiro o AR, isso aqui é o radical do verbo. Esse ézinho no final desse verbo indica o que para mim? Indica que esse verbo está no presente do subjuntivo. Sabia? Se eu botar um A, considera, no lugar de considerei, eu tenho um verbo que vai estar no presente do indicativo. Não é verdade? Se eu botasse um ei no lugar desse e, considerei, esse ei ia dizer que o meu verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo. Não é isso, gente? Então, o que acontece? Esse ezinho aqui informa o tempo e o modo desse verbo. Que tempo? Presente. Que modo? Subjuntivo. Isso é chamado de desinência modotemporal, tá? Esse verbo, por exemplo, considere. Você sabe em qual pessoa ele está conjugado? É primeira pessoa, é segunda, é terceira? Que pessoa é essa? Eu, tu, ele. Segunda, né? Segunda? Segunda. É tu? Não é não. Não? Eu Considere você? Considere você? Pessoa. E tu considera. Não, gente, só se fosse imperativo para considere você. Isso aqui não é imperativo, isso aqui é presente do subjuntivo. Que eu considere, que tu consideres, que ele considere, que nós consideremos, que vós considereis, que eles considerem. Olha isso, gente. Olha isso. Esse E aqui a gente já viu que indica o quê? O tempo e o modo. Não é? Tem algum elemento na primeira pessoa que indica a pessoa? Tem, gente. Eu tenho um radical e tenho uma desinência que indica o tempo e o modo. Sim. Não tenho nada aqui que diga que é a primeira pessoa. Tanto é, gente, que a primeira pessoa é igual à terceira. Não é, gente? Sim. Sim. A primeira pessoa é igual à terceira. Eu não sei que pessoa é essa, porque ele não tem desinência que indica pessoa. Mas ele tem desinência de tempo e modo. Na segunda pessoa, no tu, quem é que indica que esse verbo está conjugado no tu? Esse S no fim. No nós, quem é que indica que esse verbo está conjugado no nós? Esse moço no fim. Então, veja, o S aqui é desinência número pessoal, que indica número e pessoa. O mois aqui é desinência número pessoal. Na primeira pessoa e na terceira, ó, eu não tenho desinência número pessoal. Estão entendendo, amores? Cada pedacinho do verbo me diz uma coisa. Em qual tempo está conjugado o verbo na letra B? Eu quero um que não tenha desinência de tempo e modo. Esse tem. O E é desinência de tempo e modo. Corresponderia. Em corresponderia, que tempo verbal é esse?
Que tempo verbal é esse? A gente corresponderia? Pretérito? Futuro do pretérito. Pretérito. Corresponde é o radical. E é a vogal temática. Iria, ria. Eu sempre falo isso quando estou dando aula de verbo, gente. Ria é uma desinência que diz que o meu verbo está no futuro do pretérito, do modo indicativo. Vocês querem ver só? Pega qualquer verbo e conjuga no futuro do pretérito, vocês vão encontrar um ria. Ó, eu sairia, ele venderia, nós voltaríamos, eles voltariam. Vejam, se eu conjugar um verbo no futuro do pretérito, esse iria vai aparecer. Essa desinência é uma desinência que informa para mim o quê? Que esse verbo está no futuro do pretérito. Também nem sei se é primeira pessoa ou se é terceira pessoa só pelo verbo, porque ele é igual. Né? Se eu botasse aquele mesmo S que eu botei no consideres, esse verbo iria para a segunda pessoa do singular. Se eu botasse um mos no fim, corresponderia a mos. O mos indicaria que ele está na primeira do plural. Se eu botasse um M no fim desse verbo, corresponderiam o que esse M ia informar para a gente? O que, gente? Se eu botasse um M no fim desse verbo, o que o M no fim de corresponderiam indica para mim? Ele não está aí à toa, ele tem uma informação. Plural, né? A terceira pessoa do plural. Ou seja, ele indica a pessoa, terceira, e o plural, número. Número e pessoa, tá vendo, Aloysio? Por isso que ele tem o nome de desinência número pessoal, gente. Por isso. Entendem? Então, esse verbo da letra B também não tem desinência número pessoal, mas modo temporal ele tem, que é uria. Outro verbo sobre o qual eu sempre falo quando a gente tem aula de verbo. Desinência, modo temporal mais fiel da língua portuguesa é essa aqui. Não tem nenhum regular, irregular, anômalo, não tem nenhum verbo que não leve essa desinência quando está no pretérito imperfeito do subjuntivo. SSE aparece em todos os verbos da língua portuguesa flexionados no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu pudesse, se meu dinheiro desse, se ele viesse, se todos voltassem, se nós estudássemos, não existe verbo no português que, conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, não tenha essa desinência. Dissesse é outro verbo que tem a desinência modo temporal. Ó. Disse. Se eu botasse, por exemplo, aqui, ó, um S no fim, o que esse S do fim ia dizer? Que ele está na segunda pessoa. Ah, mas eu não quero na segunda, então eu boto um mos aqui, ó, que indica que ele está na primeira do plural. Ah, mas eu não quero a primeira do plural, eu quero a terceira do plural. Eu boto um M aqui e digo que ele está na terceira do plural. Então, veja, esses pedacinhos que eu coloco ali depois do dissesse mudam a pessoa, certo? Acabara, gente, tá? Em qual tempo? É outra desinência também, não é tão fiel como a SSE, mas aparece muito, que é a desinência ra, sem acento. Nós temos... Pretérito imperfeito? Não, pretérito mais que perfeito. Ah, mais que perfeito. É, no inglês que é o imperfeito. O que acontece, Gabi? Ra, sem acento, é desinência do pretérito mais que perfeito.
Ra com acento é desinência do futuro. Então, veja, acabará é futuro. Acabará é pretérito mais que perfeito. O Entende? mais que perfeito é o que aconteceu antes de outra coisa no passado. É isso? Antes, visto É o que passado mais antigo. lá longe, exatamente isso. Certo? Esse verbo tem, sim, uma desinência de tempo e modo. Esperamos que isso fique, no mínimo, claro. Esperamos, gente. Tá no presente, no passado, no futuro. Pensa só no esperamos, Alba. Se eu dissesse esperamos, é presente ou é passado? Ó, vou conjugar esse verbo no presente. Eu espero. O perfeito, né? Tu esperas. Ele espera. Nós esperamos. Tá vendo? Que tempo é esse aqui? Presente. Vou conjugar esse mesmo verbo no pretérito perfeito. Eu esperei. Tu esperaste. Nós não, Patrícia. Pulei uma pessoa. Ele esperou. Nós esperamos. Esperamos é igualzinho no presente e no pretérito. Já viram isso, gente? Verbos de primeira conjugação são iguais, regulares, são iguais no presente e no pretérito perfeito. Como é na primeira pessoa do plural, né? Como é que é falar no presente? Nós falamos. Como é que é falar no pretérito perfeito? Nós falamos. Mesma coisa. Entende? Por quê? Porque esse verbo não tem desinência, modo temporal. Qual é o radical desse verbo? Espera. Esse A é a vogal temática. E o mois é a desinência que indica a primeira pessoa do plural, pessoa e número. Número pessoal. Cadê a desinência modo temporal desse verbo? Tem ou não tem? Não tem. Quando eu olho para o acabara, eu sei qual é o modo e qual é o tempo. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Quando eu olho para o dissesse, eu sei que ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tempo e modo. Quando eu olho para o corresponderia, eu sei que ele pode ser desinência que ele está no futuro do pretérito do indicativo. Quando eu olho para o considere, por causa desse e no fim, eu sei que ele está no presente do subjuntivo. Mas quando eu olho para o esperamos, eu não sei em qual tempo ele está. Por quê? Porque ele não tem essa desinência. Se eu colocasse um vá aqui no meio do esperamos, o que esse vá vai me dizer? Que é pretérito imperfeito. E se eu. Então é tempo e modo que esse vá está dizendo, tá vendo só? Se eu não quero botar o vá, eu quero botar SSE, esperássemos. O que esse C está me dizendo? Imperfeito do subjuntivo. Tempo e modo. Eu não quero botar o C aqui, eu vou trocar esse C, vou botar um ria aqui no meio. O que esse ria está me dizendo? Futuro do pretérito? Futuro do pretérito. Eu vou botar um ra, sem acento. Esperáramos. Pretérito mais que perfeito? Quer dizer que esses pedacinhos que eu estou colocando aqui, que não existem no esperamos, são os pedacinhos que indicam tempo
e modo. Vocês estão entendendo, gente? Gente, se não estudar morfologia assim, é melhor nem estudar morfologia. Morfologia é um quebra-cabeça. Se você pegar, eu me lembro uma vez, um professor meu falou um negócio que eu dava aula, sei lá, na época tinha quinta série. Hoje nem tem mais série, né? Tem outro nome que usa. Mas ele fala assim, a gente tem que fazer um quebra-cabeça. Pega vários radicais, e aí radical tem a cor verde. Vogal temática tem a cor amarela. Desinência modo temporal tem a cor azul. E aí você vai montando, eles vão percebendo que cada pedacinho daquele traz uma informação diferente para o verbo. E é isso mesmo, gente, é um quebra-cabeça. Né? Entendem isso? Letra. É. Tudo bem, gente? Ou não?